Desejamos a todos uma boa noite, que o nosso convívio nessa noite possa ser favorecido pelas vibrações do bem, nas expressões genuínas da caridade. Nesse momento, estamos ao vivo através da transmissão do YouTube, na Rede Amigo Espírita, na Rádio Brasil Espírita, e nós convidamos a todos, nesse momento, para nos acompanhar na oração que dará por início às atividades da noite. Convido a todos nesse momento para juntos nos intercambiar com as faixas superiores em Deus. Vamos lá. Eu os convido nesse momento para recordarmos de Jesus, quando esteve entre nós e nos ensinou a oração que ficou conhecida como Pai Nosso. Quando registrada pelo evangelista Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus assim se expressou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as ofensas, na medida, Senhor, em que aprendermos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente nos erros. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Abençoe, Senhor, a todos os corações que se vincularam a esse projeto, que estão em busca da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Que o nosso encontro favoreça o bem-estar, as terapêuticas espirituais. Que os lares aqui vinculados recebam as Tuas bênçãos. Que a espiritualidade, que nesse momento envia os seus prepostos, possam envolver a todos aqueles que amamos, como todos aqueles que passam por dificuldades no caminho. Que possamos, Senhor, atingirmos o instante final do nosso trabalho em paz, na intimidade do nosso coração. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E que a falange de João Evangelista, o Espírito de verdade, nosso Senhor, possa nesse momento nos inspirar para adentrarmos nos portais do estudo do Apocalipse, à luz da doutrina espírita, de maneira que o conteúdo favoreça o nosso crescimento espiritual. Sê conosco, benfeitores, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Nesse momento, iniciamos endereçando um abraço carinhoso, fraterno, a todos os nossos amigos que se encontram no chat, nas transmissões nesse momento do YouTube, que possamos juntos construir o pensamento, que possamos juntos intercambiar nas frequências do bem.
conforme dissemos, hoje, dia 23 de junho do ano de 2016. Nós estamos, no nosso caso específico, comemorando 10 anos do lançamento do nosso trabalho, junto com Arnaldo Rocha, Chico, Diálogos e Recordações, que amanhã completa exatos 10 anos. Nós agradecemos as vibrações, o apoio, a dinâmica que é estabelecida a partir dessa obra, que é um contributo muito especial, oferecido por aqueles que conviveram com Chico Xavier, no caso específico, os amigos para sempre, Arnaldo Rocha, que eles possam receber os nossos abraços, os nossos agradecimentos, de onde eles se encontrarem. Muito obrigado a todos por estarem repercutindo estas divulgações que a gente vem fazendo nesse mês, que objetiva promover a história e levar para vocês alguns documentos que possam ser contemplados, que possam ser arquivados na Biblioteca da História do Movimento Espírita. Esse é o nosso objetivo e muito obrigado. Hoje nós publicamos um clipe. Fizemos uma brincadeira com imagens, com sons, com música, sobre o dia 24 de junho de 2006, quando a União Espírita Mineira completou seus 98 anos, e naquela noite, com a palestra do nosso querido Honório Abreu, com o Wagner psicografando a mesa, e com a participação de toda a família espírita, os nossos amigos, nós fizemos uma festa naquela noite. E até domingo eu prometo que vai ter uma surpresa muito especial no que remonta àquela comemoração. Mas vamos por partes. Nós estamos aqui para estudar o Apocalipse. Hoje o nosso programa, o nosso estudo é o programa de número 37. Nós não fizemos atividade na última semana por cumprir uma tarefa numa casa aqui em Belo Horizonte, mas há 15 dias atrás o nosso estudo 36 foi em torno da evolução setenária, quando nós começamos um diálogo em torno de um dos versículos do Apocalipse, que nós, como sempre, vamos iniciar fazendo a leitura para todos, para que a gente possa sintonizar com o trabalho. Capítulo 1, a partir do versículo 9. Nós vamos ler assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, o meu destruidor, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Versículo 12. E eu virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu
quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Repetindo agora o versículo 18 ao 20. Vamos ficar por aqui, né? Eu vou retornar para a gente iniciar os procedimentos da noite. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. 19. Escreve as coisas que tem visto e as que depois destas hão de acontecer. 20. O mistério das 7 estrelas, que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ufa! Vamos lá. Temos muito material aqui para a gente trabalhar. Na última semana, então, nós falamos, iniciamos, então, o procedimento em torno do número 7, que abordamos alguns aspectos, só para relembrar, como pisos diferenciados, níveis em que os seres do nosso orbe na vida física e no plano espiritual se estabelecem, ajustes que vão se estabelecendo em nível do crescimento íntimo e do crescimento coletivo. É muito importante que nós possamos fazer o vínculo, a sintonia com os processos que foram discutidos e difundidos na última semana, ou no último encontro, para que haja aqui uma perfeita linha de ressonância no que remonta aos aspectos dinâmicos da evolução. A gente observa aqui, rapidamente, vamos voltar, que no versículo 20, o texto vem dizer: o mistério das 7 estrelas. 7 estrelas, que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. Aí retorna, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então aqui nós podemos refletir sobre a posição dos indivíduos e, estrategicamente, a dinâmica daqueles núcleos, daqueles fulcros de irradiação do pensamento do Cristo. No momento evolutivo do planeta, nas etapas que vão se dinamizando no tempo e no espaço. Especificamente aqui, nós falamos anteriormente sobre o símbolo dessas igrejas, o símbolo das divindades. E hoje, como houvera prometido, nós vamos, sem nenhuma alusão ou sem nos prender excessivamente nos aspectos simbólicos, mas vamos falar um pouco da importância do número 7, que representa essa dinâmica da espiral evolutiva. O que a espiritualidade trata como a evolução setenária, as linhas setenárias. Bom, então eu peço desculpa para vocês que nós vamos interromper um pouco a feitura do Apocalipse para que a gente possa refletir sobre o símbolo dos números. Então, eu fiz algumas pesquisas aqui para que a gente possa elucidar o nosso trabalho. Eu achei alguns textos muito interessantes que remontam a essa questão do símbolo do 7. Então, o número 7 é sagrado, perfeito e poderoso. Achei num determinado site. É uma afirmativa de Pitágoras.
matemático e pai da numerologia, sendo juntamente com todos os ímpares considerado mágico. Pitágoras foi discípulo de todos os grandes mestres do Egito, da Índia, da Grécia, da Fenícia e da Caldeia. Fundador em Crotona da escola itálica. A base de sua doutrina é a unidade divina absoluta, na qual ele vê a mônada, unidade simples, indecomponível das mônadas, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, no sentido de evolução. A organização harmoniosa do universo baseada na série dos números, a qual ele atribuía maior poder. Os números são expressões de diferentes processos primordiais. Por isso, têm significados distintos. Eles representam símbolos que se expressam no mundo material e são utilizados para que compreendamos o que está encoberto pelo, entre aspas, mundos das aparências. Achei esse texto muito interessante. A soma de 3 mais 4 é igual a 7. Está presente em várias religiões. O 3, representado por um triângulo, o que, por exemplo, no catolicismo é tratado como a Santíssima Trindade. No Egito, as pirâmides representam essa trindade, vamos assim dizer, só para iniciar a nossa conversa, que o assunto desdobra. É o espírito. O número 3 representa o espírito. O 4, representado por um quadrado, a base da pirâmide. A representação dos elementos do mundo físico, antigamente tratado como terra, água, ar e fogo. Eu fiz até um paralelo com as leis hoje estudadas, as leis físicas da gravidade, do eletromagnetismo, da nuclear forte e da nuclear fraca, forças. Mas também poderemos, em nível ainda espiritualista, podemos buscar no livro Sabedorias do Evangelho, quando o nosso companheiro Carlos Torres Pastorino apresenta o número 4, representando o intelecto ou a mente concreta, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico, ou corpo denso. Observemos bem as associações. Sustentado pelo... É o espírito na terra, voltando. Sustentado pelos 4 elementos, ou a matéria, entre aspas, vivificada pelo espírito. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. O número 4 tem essa significação. É o espírito encarnado. O 7 é um número místico, por excelência. Indica o processo de passagem do conhecido ao desconhecido. Ele detém uma clara relevância, não apenas entre os ocultistas, porém também em todas as religiões, das mais antigas às mais modernas. Vamos lá, pesquisa é ampla. Os mistérios do número 7. Observemos bem que interessante. O 7 é o número místico por excelência. Aqui retorna o texto. Mais à frente, nós vamos encontrar a seguinte abordagem. Todos os livros sagrados estão cheios de exemplos da excelência do número 7. Mas a Bíblia, pela proximidade com a nossa cultura, é o livro que mais tem atraído a nossa atenção. Contam-se há centenas os exemplos da força e do poder do número 7 na nossa Bíblia. O livro da Gênesis, por exemplo, vamos encontrar o 7 como o número da criação. 7 dias. No primeiro dia, Deus criou a luz, separando-as das trevas. No segundo dia, Deus criou a abóbada celeste,
separando as águas de cima das águas de baixo. No terceiro, criou a terra firme, separando-a das águas, e espalhou nela a vegetação. No quarto, criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou os peixes, os monstros marinhos e os pássaros. No sexto, criou os animais, os répteis e o homem. E no sétimo dia, ele descansou. Assim foram acabadas o céu e a terra e todos os seus ornatos. E Deus acabou no sétimo dia a obra que tinha feito. E descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha realizado. E abençoou o sétimo dia. E o santificou, porque nele tinha cessado de toda a sua obra que tinha criado e feito. Gênesis, capítulo 2, 1 ao 3º verso. Assim, desde a criação no mundo, um tempo foi imprimido ao ritmo universal. Observemos, aqui o assunto já começa a estabelecer uma linha rítmica. Quando Deus decidiu que a semana, melhor dizendo, teria 7 dias, e não 5 ou 10. Como disse Bradway, os 7 dias estão escritos em nosso sangue em letras de fogo. Ao mesmo tempo, Deus dedicou o 7º dia ao descanso. O 7º dia é o dia sagrado. Que, na realidade, o 7º dia, dentro de uma linha evolutiva, ele representa o primeiro dia da segunda laçada. Não é? Porque o número 6, ele representa o fechamento de uma laçada. O 7º já é a abertura para uma nova etapa, para uma nova oitava, né? Para uma nova linha vibracional, numa nova dimensão operacional. Na pesquisa ainda, achei um texto também muito interessante, porque os autores, esse autor aqui específico, escreve assim para a gente: são 7 as ciências naturais, são 7 as virtudes, são 7 os pecados capitais, assim como 7 são os sacramentos da igreja, as notas musicais, os gênios persas, os arcanjos judaicos cristãos. No próprio cristianismo vamos encontrar os 7 na base da sua principal oração. Essa aqui eu reservei para que a gente possa conversar sobre ela. Observemos. O Pai Nosso inicia como uma invocação e termina com uma dedicatória. São 7 movimentos do Pai Nosso. Entre o princípio e o fim vamos encontrar 7 petições. Posso citá-las rapidamente? Santificado seja o vosso nome. 1. Venha a nós o vosso reino. 2. 3. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. 4. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 5. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. 6. Não vos deixeis cair em tentação. 7. Livrai-nos do mal. 7 petitórios. Como vemos, na dinâmica desses 7, as 3 primeiras são dirigidas a Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. As 3 primeiras a Deus. Até anotar aqui que essa parte aqui eu tinha passado batido. Dirigidas a Deus. E as 4 seguintes ao homem. Olha que interessante. As 4 seguintes ao homem. Isso nos remete a um outro mistério. Uma frase católica, um pensamento bem vinculado às linhas ortodoxas do passado e dos sacramentos. Mas aqui para nós já começa a nos remeter à reflexão que eu fiz anteriormente do número 4. Quer ver? Isso nos remete a uma outra dinâmica, que cerca o número 7 enquanto número da criação. O 7 é a junção do 3 divino e do 4 físico-humano. Então, 4 físico-humano. Lembram que nós falamos, citando o Pastorino?
o intelecto, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico? Pois é, então o 4 no campo humano. Posso citar de novo? O pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Está no campo humano, no campo físico, no campo da reencarnação. Então a primeira parte do Pai Nosso é a conexão do Filho com o Pai. A dinâmica seguinte, a segunda etapa, já é a encarnação do Espírito. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns expiação, para outros missão. Aí vem aquela dinâmica toda. E por isso a prece, o intercâmbio com o alto é extraordinariamente importante para que a gente possa encontrar elementos, força, recursos, informações para essa dinâmica operacional do número 4. E aí, eu também gosto do símbolo para demonstrar didaticamente a nossa exposição, que, por exemplo, como nós citamos a pirâmide representando o espírito, a base da pirâmide, o cubo, é que define essa linha de sustentação abaixo do nível da Terra, ou seja, fixação da pirâmide. Isso é importante para a gente refletir. Carlos Alberto, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Por enquanto, nada. Por enquanto, nós estamos viajando no tempo, porque Allan Kardec, como nós sempre repetimos, na introdução do livro A Gênese, no livro dos Médiuns, no texto que fala das sociedades espíritas, que devemos estudar as Escrituras, que devemos voltar no passado com a chave da doutrina espírita, para que a doutrina espírita nos explique, nos auxilie a entender o que ainda é desconhecido. Então nós estamos, no caso, buscando dentro da pirâmide em nível esotérico? Não. Em nível espiritual, o símbolo que representa esse número 3. A dinâmica do psiquismo a caminho da evolução. Me perdoem, mas hoje nós vamos ter que acelerar aqui, porque tem muito material. Então aqui, essa divisão é válida e pode ser observada na maioria dos exemplos, onde o 7 servir da base. Nas 7 virtudes, 3 são sobrenaturais: fé, esperança e caridade. E 4 são cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Os 7 pecados capitais se dividem em 3, que pertencem ao espírito: soberba, ira e inveja. E 4, que pertencem ao corpo: luxúria, gula, avareza e preguiça. Dos 7 sacramentos da Igreja Católica, 3 se referem à vida espiritual: batismo, confirmação e Eucaristia. E os 4 restantes referem-se à vida mundana: penitência, ordem, matrimônio e extrema-unção. Portanto, para entendermos totalmente o significado do número 7, temos que analisar anteriormente os números 3 e o número 4, ou seja, o ternário e o quaternário. Bom, podemos caminhar? Eu vou voltar aqui para o chat, para abraçar a Helena, a Cleusa, Divani, é isso mesmo? Todos os companheiros, eu estou vendo as últimas manifestações, porque o tempo está correndo, mas eu vejo aqui ainda que temos a Elisa, Marilac, Fátima Fernando, e todos os que estão... e os demais, isso é uma fala da Cleusa, eu endereço um abraço para eles também. Me desculpem, mas eu tenho que acelerar. E a Trindade Divina? É uma parte do 7. Vamos lá? Na Grécia Antiga, entre os Pitágoras, o 3 era considerado o número perfeito, por ter princípio, meio e fim. Por essa razão, o 3 era considerado o símbolo do divino.
O círculo da eternidade, com os triângulos superior e inferior, superior Deus e o inferior o homem, tendendo para direções opostas, uma vez que estão em luta constante, resolvido esse impasse, o homem reconhecerá que o seu eu, seu centro ou ponto central é o mesmo que o de Deus. Os gregos tinham ainda 3 destinos, 3 fúrias e 3 graças. Os deuses eram sempre representados por um triplo instrumento de poder: o tridente de Netuno, o raio triplo de Júpiter. Os antigos imaginavam um mundo composto de 3 partes: céu, terra e subsolo. Assim, o homem tinha que ser dividido em 3 partes: a saber, corpo, alma e mente. A mente se subdivide em consciente, subconsciente e superconsciente. Ego, superego e o id. Porém, o uso mais claro do poder divino do número 3 é a descrição que normalmente se faz da divindade, como sendo trina. No dogma cristão, esse aspecto aparece quando se afirma que Deus é um, na essência, mas possui 3 aspectos distintos, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Entre os nórdicos, a divindade também possuía o seu aspecto triplo: Har, Janfar e Tiride. Entre os babilônicos, Anu era o deus-chefe da trindade composta ainda por Enlil e Ea. Entre os egípcios, a trindade divina seguia o protótipo de uma outra espécie: Pai, Mãe, Filho, ou seja, Osíris, Ísis e Horus. Entre os etruscos, a base, não é? O fundamento do povo romano, Tina, Cupra e Merva apareciam sempre juntas e representavam o fogo, a fertilidade e a sabedoria. Ufa, vamos lá. Quanto aos hindus, todos sabem que eles adoravam separadamente as 3 divindades distintas: Brahma, Shiva e Vishnu. Porém, a primeira lição ensinada aos discípulos na iniciação aos mistérios profundos era de que essa separação é ilusória, sendo que os 3 representam aspectos do uno. 3 é, portanto, o número das forças da criação. Essas forças são representadas por 2 polos que se opõem e um terceiro fator de interação e equilíbrio. Nesse sentido, o símbolo real da divindade é o triângulo equilátero. Ora, colocando-se um triângulo com um dos vértices voltados para cima, símbolo superior, sobre um triângulo com um dos vértices voltados para baixo, símbolo do inferior, teremos a estrela de Salomão. Colocando-se um ponto no centro dessa estrela, ou um círculo à sua volta, teremos novamente o número 7, simbolizando aqui o encontro do homem com Deus. Alguma similitude, alguma coisa nos faz recordar do livro Nosso Lar? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vejamos agora o significado do número 4, ou seja, do quaternário. Desde a mais remota antiguidade, o 4 sempre foi considerado o número do mundo físico. A primeira e mais racional das explicações para esse fenômeno diz que o mundo físico é composto por 4 elementos, já citados anteriormente: terra, ar, água e fogo. A outra explicação é que o 4 estaria relacionado aos 4 pontos cardeais. Vale mesmo a pena perguntar por que 4 pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. E não 3,
ou 6. Acredita-se ainda que este conceito seria derivado da simetria do corpo humano. Um número esquisito até para os matemáticos. Olha a curiosidade. Aqui são informações interessantes. Os exemplos tirados da Bíblia confirmam a ideia do 4 relacionado ao mundo físico. O rio que sai do paraíso se divide em 4 outros rios. O altar dos sacrifícios tem 4 pontas, dirigidas aos 4 pontos cardeais. Os 4 animais que sustentam o trono da revelação referem-se aos 4 elementos. No Novo Testamento, vamos encontrar o 4 de uma forma bastante dramática. Os soldados romanos dividem em 4 partes as roupas de Jesus crucificado. Essa separação das vestes do doce Rabi da Galileia simboliza a dissolução do seu corpo material e o seu regresso aos 4 elementos de que já era composto. Entre os maias, o 4 também aparece ligado ao mundo material. Eles tinham 4 deuses, sendo que cada um suportava um dos 4 cantos da terna. Kauak, sul. Mulak, norte. Can, o leste. E Ix, o oeste. Não podemos nos esquecer que são 4 as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. São 4 as fases da lua: crescente, minguante, nova e cheia. São 4 as partes do dia: madrugada, manhã, tarde e noite. Tudo isso equivale às 4 fases da vida do homem: nascimento, crescimento, maturidade e morte. Ufa! Vamos que vamos! Em sua autobiografia intitulada Memórias, Sonhos, Reflexões, o grande psicólogo suíço Carl Gustav Jung refere-se à ideia de quaternidade. Abre aspas. A quaternidade é um arquétipo de ocorrência quase universal. Constitui a base lógica para qualquer raciocínio completo. Se alguém desejar transmitir esse raciocínio, ele deverá ter esse aspecto quaternário. Por exemplo, se quisermos descrever o horizonte como um todo, referir-nos aos 4 quartos do céu. Há sempre 4 elementos, 4 qualidades principais, 4 cores, 4 castas, 4 formas de desenvolvimento espiritual e etc. Do mesmo modo, existem 4 aspectos de orientação psicológica. Para nos orientarmos, temos de possuir uma função que nos garanta que qualquer coisa está ali. Sensação. Uma segunda função que estabelece o que é pensamento. Uma terceira função que estabeleça se serve ou não, se aceitamos ou sentimento. E uma quarta função que nos indique de onde uma coisa veio e para onde ela vai, intuição. Sempre que as coisas se passem nessa maneira, nada mais há que dizer. A perfeição ideal é o círculo ou esfera, mas a sua divisão natural mínima é uma quaternidade. Podemos continuar? Nós estamos, por enquanto, nas informações. O quadrado e a cruz são os símbolos universais do quaternário. Quadrado e a cruz. A cruz, ao contrário do que muita gente pensa, é um símbolo que foi englobado pelo cristianismo, mas que o antecede em milhares de anos. Os escandinavos já colocavam cruzes sobre os túmulos dos seus mortos, muitos anos antes do aparecimento do cristianismo.
Para os egípcios, a cruz simboliza a vida. E entre os astecas, antes de qualquer contato com os cristãos, a cruz já era o símbolo sagrado. Símbolo sagrado. Mas enfim, seja qual for a sua forma, o número 4 se relaciona sempre ao mundo físico ou terrestre, em oposição ao número 3, que se refere ao indivíduo espiritual. Ou melhor, refere-se ao divino, espiritual. Assim sendo, o número 3 mais 4, sem dúvida alguma, é o número da criação. Nós estamos vencendo essa primeira etapa. Peço ainda um pouco de paciência. Os 7 chakras, segundo a tradição do Hatha Yoga, o yogi busca atingir cada um dos chakras até chegar ao 7º, que representa a perfeição. Mas além de ser um número sagrado, o 7 é também um número aritmeticamente, entre aspas, esquisito. Desmond Varley, em seu livro 7, o número da criação, diz, abre aspas, se pedirmos a uma dúzia de pessoas que nos digam rapidamente um número ao acaso, de 1 a 10, pelo menos 8 delas nos responderão invariavelmente 7. Fecha aspas. Por outro lado, as crianças parecem apresentar uma dificuldade especial em aprender a tabuada, texto antigo, do 7. E mesmo os adultos costumam tropeçar na resposta quando lhes é perguntado quantos são 8 vezes 7. 8 vezes 7, quanto que é? 7 vezes 8 você responde rápido, não responde? Bom, aqui eu voltei às artimanhas com os números. Continuando, agora nós vamos falar do uso do 7 nas pirâmides do Egito. Ufa, será que a gente vai dar conta? Vamos ter fôlego? Vamos sim. Apertem os cintos, o piloto não vai sumir. Vamos continuar dirigindo essa nave. O 7 é o único número simples para o qual não existe regra fácil se quisermos saber se ele é fator de um determinado número. O 7 é um número primo e o único a não ser aritmeticamente nem múltiplo nem divisor de um outro número entre 1 e 10. O 7 é, sem dúvida alguma, um número diferente. Parece que o seu segredo é propriedade dos deuses. É uma fala de um estudioso esotérico. No caso de matemática, os números podem ser manipulados racionalmente. Mas o mistério aparece quando nos referimos aos conjuntos estelares, que sempre serviram de orientação aos homens. A constelação mais importante do Equador é Órion. A mais brilhante do Círculo Polar Ártico é a Ursa Maior. E, para um grupo circumpolar sul, é o nosso Cruzeiro do Sul. Pois bem, essas 3 constelações são formadas por 7 estrelas visíveis, a olho nu, a qualquer hora da noite em seus hemisférios. A do Equador é visível ao norte e ao sul, desde que haja condições para tal. No entanto, e aí o mistério ganha proporções. Como explicar a Pleiade das 7 irmãs, quando, na verdade, apenas 6 estrelas são visíveis a olho nu? Somente uma tradição oculta poderia ter designado a 7ª estrela invisível. Para os que não possuíam os sofisticados aparelhos da astronomia moderna. Esse aqui é extraordinário. Esse aqui é extraordinário. Não é? 7 irmãs. Só era visível 6. E com o tempo se confirmou que, na realidade, são 7. E aí, eu agora busco o Honório, quando fez
um estudo sobre o número 7, quando a gente estudava Apocalipse, ele fez uma conexão interessante que bate direitinho aqui com essa assertiva aqui das 7 irmãs. Em nosso lar, nós temos 6 ministérios. São 6. Mas nós temos uma governadoria geral. É o 7º. Olha que interessante. E a governadoria geral só se apresenta após o desenvolvimento, a conjugação, a dinâmica do trabalho dos 6 ministérios. O governador geral, ele não determina, ele como que organiza, é diferente. É mais ou menos o que nós costumamos a tentar estabelecer no movimento espírita. As casas espíritas que se reúnem para uma organização de um conselho central, que é o Conselho Federativo Nacional. Mas todas as casas espíritas têm a sua autonomia. O Conselho Federativo não é um órgão que vai normatizar o movimento espírita, que vai determinar o movimento espírita. Ele é organizador do movimento espírita, é bem diferente. Mas vamos continuar. Outro exemplo do 7, entre aspas, oculto, vamos encontrar nas pirâmides do Egito. Desmond Varley, no seu livro anteriormente citado, pergunta-se: podemos ser positivos ao afirmar que os construtores das pirâmides do Antigo Egito viram a pirâmide como um símbolo do Sol? Mas será que eles também a relacionaram com o septenário, como nós o fazemos? Né? Aí ele apresenta um quadro, não é, com um quadro que relaciona a trindade dos princípios criadores da semana, os elementos da matéria criada duplamente polarizada. Aí é uma dinâmica que eu não vou entrar no mérito, posteriormente a gente dá a fonte para vocês pesquisarem. Bom, a resposta pode ser encontrada na grande pirâmide de Quéops, não apenas pelo seu significado esotérico, mas também pelo fato de ser a mais pesquisada e estudada. Em primeiro lugar, a pirâmide, não apenas a de Quéops, mas todas, está relacionada ao 7, em sua construção aparente, ou seja, sua base é quadrada, 4, e o seu perfil é triangular, 3, cujas figuras projetadas formam o 7. Por outro lado, a grande pirâmide de Quéops possui 3 câmaras escondidas em seu interior. A do rei, na parte mais alta da pirâmide, simbolizando o mundo superior, o céu. A câmara da rainha, ao nível do solo, simbolizando o mundo terrestre, físico. E, finalmente, uma terceira câmara, situada bem abaixo do nível do solo, simbolizando o mundo subterrâneo, inferior. Portanto, temos claramente o número 3. As câmaras acima descritas estão ligadas ao corredor da entrada, por um sistema de corredores que, qual o rio que corria do paraíso, divide-se em 4 em um determinado ponto. 3 câmaras e 4 corredores. Temos novamente o número 7. Bom, hoje, informações. Símbolo da medicina e os chakras de yoga. Antes disso, a gente pode citar a Semana da Criação. Nós podemos falar dos 7 pilares da sabedoria citados no Velho Testamento, o candelabro de 7 braços e um dos mais importantes objetos do culto judaico. A ramificação no meio seria o próprio homem, o centro da criação. Os 7 degraus da consciência, estágios que o homem deve percorrer até chegar à identificação com a consciência divina. Agora sim, o símbolo da medicina e os chakras da yoga. Ainda entre as culturas antigas, vamos encontrar o 7 simbolizado no caduceu.
símbolo ainda usado pela medicina e que foi descoberto na forma utilizada ainda hoje em uma taça suméria, datada de 2.600 anos antes de Cristo. O caduceu consiste em duas serpentes, iguais, enroscadas em um bastão, sendo que o seu significado original era, sem dúvida alguma, triplo. Pode ter sido o símbolo do bem e do mal, as duas serpentes, que se reconciliam em um terceiro elemento, o bastão, visto por muitos como símbolo da eternidade. Na versão original sumeriana, as serpentes se cruzam 7 vezes, incluindo-se as pontas das caudas e as duas cabeças que apenas se tocam. Sabendo-se que os sumérios tiveram um contato muito grande com a civilização hindu, alguns autores acreditam que o caduceu dos sumérios também se referia aos 7 chakras, centros ou gânglios que podem ser despertados pelos que praticam yoga, quando conseguem ver o Kundalini, a feroz força da serpente que, segundo a Hatha Yoga, encontra-se enroscada na base da espinha. Vamos continuar. O despertar do 7º chakra equivale, para o yogi, à entrada no 7º paraíso maometano. Existe uma simetria entre esses dois símbolos, mas o que nos interessa, no caso, é a relação entre o caduceu sumério e o yoga hindu. O fato dos yogis referirem-se ao Kundalini como força da serpente faz do caduceu a representação ideal do despertar desta força. Agora nós chegamos nos 7 dias da semana do calendário judaico. Ufa! Como é que estamos indo aí, Cleusa? Os amigos do chat devem estar entediados com tanta informação, com tanta leitura. Mas nós estamos aproveitando das pesquisas para abrir os painéis que vão nos auxiliar no desenvolvimento do estudo do Apocalipse daqui para frente. Então vamos lá. Os 7 dias da semana do candelabro judaico. Entre os judeus, o 7 adquire uma importância muito especial, não apenas para os cabalistas. A cabala é a doutrina secreta do judaísmo, mas mesmo entre os membros da religião oficial. O 7 está presente em um dos principais objetos do culto, ou seja, o menorá, o candelabro dos 7 braços. E o 7 aqui possui uma função bem definida. Acendem-se as 7 velas do candelabro antes da oração do Shabat, isto é, quando tem início o descanso do sábado, o dia sagrado. A luz da vela simboliza a consciência individual, em oposição à luz do sol. O Shabat tem início quando surge a primeira estrela no céu da sexta-feira, que é o símbolo da consciência universal. Assim, o candelabro de 7 braços refere-se não apenas aos 7 dias da criação, incluindo-se evidentemente o Shabat, dia do descanso, mas também ao impacto que as leis divinas causaram sobre os homens. 7 são os planetas da antiguidade. Assim, a luz da vela do braço central simboliza o repouso com relação às 7 luzes planetárias. E significa a consciência que o povo judeu tem acerca de Deus. Abre aspas. Estai quietos e ficai sabendo que eu sou Deus. Essa ordem é a razão de ser do descanso sabático. Por outro lado, é muito interessante o simbolismo numérico das 6 luzes exteriores. Essa disposição mostra que os defeitos dos 3 princípios da criação
se encontram polarizados no homem, uma vez que cada par de luzes ocupa extremos opostos dos 3 ramos semicirculares. Isto significa que o princípio de exteriorização pode manifestar-se como sociabilidade de um lado e como agressividade do outro. Os princípios de reconciliação estão no único lugar onde a polarização não aparece, ou seja, no centro. Mas o centro é o próprio homem. Assim, no simbolismo do candelabro de 7 braços, o homem aparece como o centro da criação e a sua parte mais importante, capaz de dominar e de conciliar o todo. Dessa maneira, o homem estaria destinado a desempenhar perante a natureza o mesmo papel que Deus representa diante do universo. Vamos agora fazer, estou lembrando aqui dos nossos grupos de estudos, né? Agora vamos dar uma repassada para ver se a gente fixou, exercícios de fixação. Significado do número 7. Vamos repassar? O número 7 é com certeza o mais presente em toda a filosofia e literatura sagrada desde os tempos imemoriais até os nossos dias. Beleza. Vamos lá. Havia 7 dons do Espírito Santo, representados na arte gótica, em forma de pomba. 7 eram as virtudes. 7 eram as artes. 7 as ciências. 7 eram os sacramentos. 7 pecados capitais e 7 pedidos expressos no Pai Nosso. Na antiga China, o 7 deveria ser associado, enquanto número ímpar, ao princípio masculino do Yang, Yin e Yang, mas exprimia a ordenação dos anos de vida da mulher, que hoje se sabe estão presentes de forma similar também na vida do homem. A repetição por 7 dias também era importante no culto dos mortos. A cada 7 dias depois do falecimento, até o 49º dia, eram organizados festejos e sacrifícios em memória do morto. No 7º dia do 7º mês, ocorria uma grande festa para as jovens mulheres e moças. Podemos citar ainda várias outras, entre aspas, coincidências em relação ao 7. São 7 as notas musicais. Foram 7 as pragas do Egito. São 7 os arcanjos. São 7 as obras de misericórdia. 7 são os níveis de densidade da matéria que nos envolve. O arco-íris tem 7 cores. Nossas células todas mudam de 7 em 7 anos. Temos 7 glândulas endócrinas. São 7 os nossos chakras. Os 7 dias da semana também marcam profundamente nossos ritmos. Ufa! O que vocês acham? A Adriana está dizendo: o estudo está muito bom, dinâmico, profundo, com visão ampla, estou adorando e aprendendo muito, pois não vejo ninguém falar esse assunto na casa espírita. Parabéns pela abordagem. Mas só uma brincadeira com você, Adriana, mas na casa espírita não cabe, né? Nós temos que estudar a doutrina espírita. Aqui a gente está abrindo para a gente entender aonde que a doutrina espírita encaixa para nos ajudar nessa interpretação, ok? Então vamos devagar, porque com Andor, porque a história é complexa. Temos ciclos de vida de 7 em 7 anos. Vocês já ouviram o André Luiz falar do assunto? Vamos nos remontar, por exemplo, ao livro Missionários da Luz, quando ele vai falar da reencarnação do Segismundo. Ali ele fala um pouquinho dos 7. Então vamos lá. Temos ciclos de vida de 7 em 7 anos. A cada 7 anos encerramos um ciclo de vida e entramos no outro.
todas as grandes mudanças ocorrem entre o final de um ciclo e o início de outro. André Luiz afirma que até os 7 anos, eu estou trazendo André Luiz no livro Missionários da Luz, até os 7 anos, o espírito não está independente no processo da sua evolução. Eu até hoje bato nesse ponto e eu fico pensativo, porque tem muita coisa para a gente estudar nessa história. Porque André Luiz afirma que até os 7 anos o espírito não tem autonomia na produção das suas hemácias. Eu não estou sendo literal, mas a ideia é essa. Então nós temos um benfeitor espiritual que nos acompanha diuturnamente até os 7 anos. Então, para a gente pensar, para a gente refletir, a Rosângela ainda agora fez uma brincadeira e eu não vou perder a viagem. Rosângela. A Rosângela disse assim, daí vem o mito de que se em uma família existem 7 filhas, uma é bruxa. Aí nós podemos fazer uma adequação, né? Ela não é bruxa, ela é médium, porque a mediunidade vai ser o 7º dia, é a abertura para uma nova laçada. A mediunidade no sentido das conexões com o mundo espiritual, não é isso? As 7 maravilhas do mundo moderno foram anunciadas a 7/7/2007. Opa, a Helena trouxe um dado aí. Vou continuar aqui. Até os 7 anos a criança é inocente. Esse texto é de um espiritualista. A partir daí, até os 14 anos, ela aprende a ser esperta, a fazer jogos, a usar máscaras. Aos 14 anos desabrocha a sexualidade e ela se interessa pelo outro. Uma nova visão de vida surge e ela começa a sonhar e a fantasiar. O texto aqui é mais para a gente poder relaxar um pouquinho. Com 21 anos surge a necessidade de ser poderoso, ter mais dinheiro, tornar-se famoso, conquistar prestígio, autoafirmação. Aos 28 anos, a pessoa começa a se assentar, a pensar em segurança, conforto, na dinâmica operacional da vida na Terra, não é isso? Chegado aos 35 anos, novamente uma mudança começa a acontecer. Surgem considerações sobre o significado da vida, da morte, surge o medo. É também a idade onde algumas doenças começam a se manifestar. Obviamente que o texto é bem simbólico, né? Com 42 anos, uma pessoa começa a ficar religiosa. Já começa a pensar, não é isso? Agora, a morte é o significado da vida. Não são mais só assuntos intelectuais. E ela começa a se dar conta que, se quiser realmente, é bom começar a pensar sobre o assunto. Com 42 anos, a pessoa precisa de alguma religião. Assim como aos 14, ela necessita de um relacionamento sexual. Esse texto, eu fiz questão de trazê-lo porque ele é bem simples e ele fala de coisas assim muito práticas, né? Que tem a ver com o mundo material. Ao chegar aos 49, ela se assenta em relação à religião. Ela já encontrou algumas respostas que vão além do mundo material e objetivo. Eu cheguei lá, hein? Estou fazendo 50? Só para brincar um pouco. Com 56, se as coisas ocorrerem naturalmente e a pessoa seguir seu ritmo, ela começa a ter alguns vislumbres do divino. Com 63 anos, se tudo continuar seu curso natural, ela terá seu primeiro satori, compreensão e iluminação. E se isso acontecer nessa idade, ela poderá ter uma morte bonita, pois ela será uma porta para o divino. Olha que interessante. A cada 7 anos, o corpo chega a um ponto onde o velho vai e o novo se assenta. E há um período transitório. Nesse período transitório, tudo é líquido. Se você quiser que alguma nova dimensão penetre em sua vida, este é o momento preciso. Quando as coisas são líquidas, a transformação é fácil. Opa, aqui já virou até uma brincadeira. Vamos voltar para a Bíblia? Beleza.
O número 7 na Bíblia representa a perfeição e a totalidade. Vejamos. Agora é a aula de fixação. Deus fez o mundo em 7 dias. O candelabro de ouro tem 7 hastes. Zacarias 4:2. Eu não vou ler os versículos, porque senão nós vamos utilizar o tempo todo só com a leitura. São 7 as manifestações do Espírito de Deus. Isaías 11:2. Não, esse eu vou ler. Isaías sempre nos chama a atenção. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. As 7 taças. Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Apocalipse 16:1. Nós vamos chegar lá. Os 7 anjos. As 7 igrejas. Nós estamos exatamente nesse trecho. As muralhas de Jericó foram rodeadas por 7 dias. Isso em Reis, 1 Reis 18, 44 e 45. Vamos encontrar também, segundo boi de 7 anos que Deus pediu a Gideão. Os 7 anos da fartura e da miséria do Egito. E aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Gênesis 41, 29 a 30. O profeta Eliseu pediu para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A semana tem 7 dias. O que tem um significado muito importante, pois quando se chega ao 7º dia, voltamos ao primeiro. E todas as vezes que o 7 se manifesta, indica o fim de um tempo e o início de outro. É como virar de uma página. Por isso, os 7 montes, para pôr fim ao sofrimento e começar uma nova vida. Pois até então temos visto coisas maravilhosas, mas queremos mais. Queremos 7 vezes mais. É necessário perdoar 7 vezes? Não. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Afirmou Jesus. Isso aqui não está no texto, um amigo espiritual não soprou. Curiosidade sobre o número. Agora é curiosidade. Vamos lá. O tempo está indo. 7 maravilhas do mundo. 7 sábios da Grécia. 7 anões da Branca de Neve. 7 dias para a criação do mundo, já citamos. 7 dias da semana. 7 quedas a caminho do Gólgota. 7 divindades que comandam a natureza. 7 cabeças da Hidra de Lerna. O candelabro são 7 braços, 7 castiçais de ouro, as fases dos 7 anos, as 7 lâmpadas de fogo, o livro dos 7 selos, Apocalipse. As 7 notas musicais, vamos citá-las agora para fixar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Os 7 dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Já é o início da próxima oitava. Aí agora me recordei de meu avô, que foi professor de música. Os 7 palmos das sepulturas. Quem quer encarar? Desencarnação? 7 palmos debaixo de terra, hein? As 7 idades do homem. Os 7 planetas sagrados, as 7 vacas, as 7 espigas do sonho do faraó, desvendado por José do Egito. As 7 taças cheias de pragas, os 7 contra Tebas, as 7 trombetas do Apocalipse, os 7 candeeiros da Seishonoye, ensinamento pensamento positivo originado do Japão, as 7 linhas de orixá da Umbanda, elemento religioso afro-brasileiro, que nós temos um profundo carinho e respeito, as 7 virtudes cardeais da ordem de Demolai, pular 7 ondas logo após o Réveillon. Pular 7 ondas, hein? O 7 foi o número das palavras da última frase de Jesus na cruz. Olha que legal. Essa aqui eu não tinha me atentado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. 7. Linhas de Umbanda ou 7 orixás, isto é, dizemos, 7 orixás são manifestadores de 7 vibrações. Nós já falamos dos 7 anões da Branca de Neve. Quais são eles? Para fixar. Atim, Soneca, Zangado, Feliz, Dengoso, Mestre e o Dunga. Não é o Dunga que saiu da seleção. Os chakras magnos, centros de energia do ser humano. 7 degraus que separam o ser humano da consciência humana. A pirâmide vista de cima tem 4 lados. Vista de um lado tem um perfil de 3 do triangular. 3 mais 4, 7. A trindade espiritual mais os elementos da terra. E aí vai. 7 dimensões astrais. 7 dimensões do plano mental. Já entra nas linhas esotéricas. 7 corpos do ser humano. Físico, etérico, astral, mental, casual, búdico e o átmico. A guerra dos 7 anos. As 7 cores do arco-íris. Aqui agora nós vamos fazer uma divisão didática. Os 7 pecados capitais. Vamos repetir? Vaidade, avareza, ira, preguiça, luxúria, inveja e gula. Os 7 desastres do Apocalipse. As 7 virtudes cardinais. Castidade, generosidade, temperança, diligência, paciência, caridade e humildade. Os 7 sacramentos. Batismo, confirmação, eucaristia, sacerdócio, penitência, extremunção e matrimônio. As 7 igrejas da antiguidade. É o que nós citamos hoje. 7 são as dores de Nossa Senhora. A perda do menino Jesus no templo. A fuga para o Egito. O encontro com Jesus na Rua da Amargura. A crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo. O filho morto é colocado em seus braços. O sepultamento de Jesus. Bem católico. Os 7 livros do Antigo Testamento. Livros de Jó. Livros dos Salmos. Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico. 7 foram as horas da agonia do Mestre Jesus. O número 7 é cabalístico na Umbanda, por quê? 7 são as nações que praticam a Umbanda. 7 são as linhas de cada nação. 7 são os orixás que comandam estas linhas. 7 são as posições fundamentais e litúrgicas da Umbanda. 7 são as rogatórias do Pai Nosso, já citado. 7 cidades sagradas da Índia. 7 são as posições secundárias e ritualísticas da Umbanda. 7, Moisés deixou 5 livros e a lei se resume em 2 testamentos. 7 anos gastos na construção do Templo de Salomão. 7 casais de cada espécie de animal postos na Arca de Noé. No 7º mês, a Arca de Noé repousa no Monte Arará. 7. Era o nome do irmão de Osíris, Egito Antigo. São 7 os altares, 7 os bezerros e 7 os carneiros. Na astronomia, os 7 astros sagrados: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. As constelações de 7 estrelas. Agora eu vou até respirar fundo. Agora merece a gente parar. Posso retornar? As constelações de 7 estrelas. A primeira listada aqui. Alcione. 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 Porque o espírito Célia, quando vai reencarnar mais à frente,
recebe esse nome, o símbolo das vinculações espirituais da Terra com Alcíone. Caleando, Asterope, Merope, Taiegeta, Eletra, Maia. Tycho Brahe conseguiu marcar as posições de 777 estrelas no firmamento. Arte. Manifestos das 7 artes: música, pintura, escultura, arquitetura, literatura, coreografia, cinema. Física. 7 cores refratadas pelo prisma: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, violeta. Esoterismo. Os 7 planos da evolução: plano dos espíritos virginais do Criador, plano do Espírito Divino, plano do Espírito, plano da vida, plano do pensamento, do desejo, mundo básico. 7 elementais: arcanjos, anjos, devas, silfos, gnomos, salamandras, ondinas. Os 7 grandes princípios herméticos. Esse eu separei porque nós vamos falar deles nós vamos dedicar um estudo, um encontro nosso sobre os princípios herméticos. Quem sabe semana que vem? Vamos lá. Teosofia. Os 7 raios de luz ou mestres ascensionados na sociedade secreta, grande fraternidade branca. Aí vai citar cada um. Rosacrucianismo, os 7 períodos: período de Saturno, solar, lunar, terrestre, Júpiter, Vênus e Vulcano. As 7 revoluções de cada período, as 7 regiões do mundo de desejos, as 7 regiões do mundo do pensamento. Filosofia, os 7 sábios da Grécia: Tales de Mileto, Bias, Cleopulo, Mison, Quilon, Pitaco, Solon. Os 7 princípios da moral pitagórica: retidão de propósitos, tolerância na opinião, inteligência para discernir, clemência para julgar, ser verdadeiro em palavras e atos, simpatia, equilíbrio. 7 virtudes humanas: esperança, fortaleza, prudência, amor, justiça, temperança e fé. Os deuses do Olimpo tinham 7 formas: forças espirituais, forças cósmicas, deuses, corpos celestes, poderes psíquicos, reis divinos, heróis e homens terrestres. Os itens universais, ontológicos, propostos pelos empíricos neomaterialistas são 7. São 7. Que Deus nos abençoe. Gostaríamos de buscar o chat, porque a Elisa trouxe o 7º céu. O 7º céu. E a Helena está dizendo: fechado as 7 chaves. E aí a gente vai, obviamente, caminhando dentro de uma linha de conexões. Nós vamos fazendo associações com vários princípios que fundamentam o nosso psiquismo. Trabalhamos com as memórias. Memórias atuais, memórias antigas, espirituais. A dinâmica da evolução setenária, do 3,5 com 3,5, né, vai definindo uma equação joanina, que na realidade é uma equação de Daniel: tempo, tempos, metade de um tempo. Nós vamos caminhando para números que definem de uma maneira
organizada aos princípios que remontam ao crescimento íntimo e o desenvolvimento da humanidade. Allan Kardec fala dos ciclos evolutivos do orbe. E ele coloca como numa dinâmica de 28 mil anos. Cada ciclo em torno de 28 mil anos. Pedro fala da Semana do Senhor. A Semana do Senhor são 7 mil anos. 7 mil anos. Um dia para o Senhor é 1000 anos. 1000 anos é um dia para o Senhor. Está na primeira epístola de Pedro. No Livro dos Espíritos vamos encontrar um número expressivo. Kardec questiona sobre a raça adâmica. Quando viveu Adão, embora posteriormente foi norteado, foi esclarecido que não é um homem. Alma vivente, foi um grupo de milhões que vieram à Terra, com o objetivo de se tornar espírito vivificante. É uma abordagem de Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos. Alma vivente, espírito vivificante. As 14 gerações que antecederam Jesus são pontos para a gente refletir. Não é? O primeiro Adão, o primeiro homem, foi Adão. O espírito vivificante foi Jesus, foi Adão transformado. Então são pontos de conexão que Allan Kardec nos mostrou lá atrás, no século XIX, a importância da gente adquirir uma base sólida espírita que pudesse, com o passar do tempo, favorecer para que a gente entenda esses mecanismos da experiência humana, os estágios que nós vamos implementando para o nosso crescimento, inclusive migrando entre os mundos. Alcione, 7 estrelas. Observando a integralidade, a comunhão entre os seres, entre os povos, entre os mundos, entre as dimensões. A pirâmide, ela tem um simbolismo fenomenal. A casa mental, 3 andares que André Luiz estuda para nós, junto com Calderara no livro No Mundo Maior. Nós citamos aqui Jung, Carl Gustav Jung, falando dos princípios do ego, do superego, do id, o futuro, o presente, o passado, o despertar da consciência, o espírito em busca da luz, refletir luz. Emmanuel ensina, Emmanuel aponta para nós de uma maneira muito simples no livro Pensamento e Vida, falando sobre a mente, o espelho da vida, a mente com a função de refletir. Olha o símbolo da pirâmide, com seu vértice projetando na verticalidade, captação de luz. A pirâmide é uma nave, a pirâmide é o corpo, a pirâmide é a mente, a pirâmide é o espírito. Aqui nós vamos encontrar expressões extraordinárias que posteriormente afirmam os estudiosos que nós vamos entender o porquê existe o símbolo da esfinge tomando conta das pirâmides. O mistério da evolução está direcionado na síntese da esfinge. Homem animal. O que mais que a gente pode buscar? Então, nós estamos aqui não convertendo o nosso espaço espírita num espaço esotérico, espiritualista, ampliando,
Mas eu gostaria de dizer para todos que nós estamos aqui trazendo reflexões que já são conhecidas. Eu não falei nada de novo aqui hoje. Eu só pesquisei, organizei as ideias e trouxe informações. Para a gente poder voltar no livro Apocalipse e com muita tranquilidade, a gente chegar no versículo 20, o mistério das 7 estrelas, que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, como filho do homem, lembram? A definir a dinâmica evolutiva, a presença do Cristo, das Pleiades, da orientação espiritual para a humanidade, desse trabalho que precisamos de compreender e instaurar dentro de nós mesmos de uma maneira consciente, entender a desenvoltura do nosso psiquismo e cada vez mais nos capacitar nessa associação, nessa integralização com todos os seres que caminham conosco de uma maneira cíclica. A sua encarnação, a minha, ela é um ciclo pequenininho, mas ela é um ciclo que se subdivide em 7 ciclos. Para a gente ficar aqui nessa linha. E cada ciclo desse se intercambia com ciclos futuros, pregressos, mas objetiva, quando compreendemos essa iniciação pelas projeções do Evangelho, a dinâmica do libertar-se. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando terminarmos os nossos estudos, nós vamos voltar para as casas espíritas para praticarmos o espiritismo. Nós não vamos para a casa espírita para levar esoterismo. Eu não vou fazer na casa espírita estudo sobre números. Mas quem quiser, pesquise. Mas o objetivo nosso como espíritas é estudar a ciência espírita, inclusive das relações que nós podemos estabelecer com os espíritos. Agora, tendo conhecimento um pouco mais ampliado e munidos pelo amor do Cristo e pela nossa necessidade de amar sempre, por certo, os nossos caminhos da iniciação podem se fazer de uma maneira mais qualificada, mais eficiente, mais presente, mais intensa, mais eterna, mais fervorosa, mais fiel, mais dedicada, porque nós vamos compreender com Jesus que o maior no reino dos céus é aquele que vai compreendendo tantas notícias, tantos estudos, tantas informações, e ele percebe que ele precisa simplificar a sua vida e trabalhar nos princípios do servir ao próximo. Com Jesus, por Jesus e para Jesus. Hoje, agora e por todo sempre. Meus queridos, meus bondosos amigos, nós só temos que agradecer a presença de todos, ao carinho que vocês têm empreendido para estudar conosco o Apocalipse de João. Que possamos, juntos, continuarmos nesse desiderato de nos aproximar cada vez mais de Allan Kardec para compreender as lições do Evangelho e das Escrituras. Sem sofisticação, vou repetir, na simplicidade da manjedoura, na dinâmica da carpintaria, na vivência entre as pessoas simples, os pescadores, visitando os templos, convivendo com todos que estão ocupando diversas posições, ocupações na esteira da evolução, parlando com os amigos, dividindo o pão na ceia, lavando os pés de todos que amamos, mas nos preparando também para nos oferecer em holocausto como cordeiro, para nos entregarmos para o testemunho, que bate na nossa porta sempre que eu digo, Senhor, seja
a tua vontade em mim. E em sacrifício, nós vamos sim passar pela cruz do Mestre, pela cruz que ensina, pela cruz que para os egípcios é vida, é evolução. Porque a cruz, na antiguidade, se transformou numa cruz suástica, que representa a roda da evolução, horário e anti-horário. Infelizmente, os nazistas adotaram esse sistema para promover o Holocausto de uma forma insana, triste, trevosa. Mas fica para nós as experiências que os princípios da purificação, que antes era tratado no século XX como eugenia e como purificação dos arianos, na realidade, nós devemos verificar que o batismo, a lei, os profetas, estão nos convidando para mergulhar no Jordão, para fazer a metanoia e purificar o nosso ser, os nossos corpos, para ascendermos, depois da crucificação, da ressurreição, do retorno, a nossa própria ascensão. Para a paz, para a felicidade, para o amor que tanto almejamos. Que Deus nos abençoe e que possamos amar não só 7 vezes, viu, Rosângela? Mas amarmos 777 vezes a cada momento que estivermos diante dos princípios que podem nos conectar com Deus. Amemo-nos. Amemo-nos uns aos outros. E amando-nos uns aos outros, agradecendo a presença dos Espíritos amigos entre nós, nós nos despedimos. Abraçando a todos os nossos amigos do Rio de Janeiro, especificamente do grupo Jesus Gonçalves, que amanhã estaremos na Cidade Maravilhosa, até o domingo, para conversarmos sobre Espiritismo, sobre Evangelho e sobre a dinâmica da evolução. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo.